É bem provável que nesse primeiro acesso ao programa apareça na tela de vocês algumas informações explicando sobre as ferramentas e funcionalidades que servem de guia, para iniciar as tarefas aqui dentro do programa. Se por acaso você pular essa etapa, eu vou explicar tudo o que você precisa saber no decorrer do vídeo. Mas se preferir seguir os passos indicativos do programa, fica à vontade, O que eu estou falando aqui é apenas uma sugestão de uso. E quando vocês chegarem nessa tela, é onde tudo acontece. Essa é a área principal do programa. Região, também conhecida popularmente como área de trabalho ou plano de modelagem. Aqui do lado direito da tela tem um painel de controle, que eu vou explicar mais adiante conforme a gente vai avançando. E aqui do lado esquerdo temos outro painel com ferramentas de modelagem, e é a partir delas que a gente consegue criar as peças e elementos, que vão compor a estrutura de desenho do nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou apresentar aqui é a função de zoom dos painéis de controle, onde a gente consegue deixar os ícones bem lá no fundo, pequenininho, ou aumentar a visibilidade dos painéis. Eu particularmente gosto de deixar mais ou menos por aqui nesse tamanho e mudo de acordo com a necessidade da rotina do trabalho. E esse comando é acionado pela tecla Ctrl mais o scroll do mouse, que é aquela rodinha que a gente fica girando para frente e para trás. Antes de começar a mexer nas ferramentas de modelagem, é importante que vocês saibam se orientar aqui dentro do plano de trabalho. Então nessa primeira parte da apresentação eu vou pedir para que vocês apenas observem o que eu vou explicar aqui, que logo em seguida a gente vai começar de fato a criar as primeiras peças aqui do projeto. Beleza? E o nosso primeiro tópico se trata de eixos. Vocês estão vendo essas linhas coloridas que tem aqui na área de trabalho? Essas linhas são chamadas de eixos. Elas servem como se fosse uma bússola aqui dentro do programa para indicar os sentidos laterais, frontais, para cima e para baixo. Para explicar melhor essa parte, eu construí essa casinha que vai servir de referência para o nosso estudo. Bom, se eu posicionar meu campo de visão aqui de frente para o eixo azul, percebam que a linha verde se refere ao meu lado esquerdo e a linha vermelha se refere ao meu lado direito. E as linhas pontilhadas verde e vermelha dão continuidade no sentido contrário do eixo. E a mesma coisa acontece com a linha vertical, que tem a cor azul. Ela indica os sentidos de subida e descida aqui dentro do plano. Essa é a principal função dos chamados eixos de localização. Conforme eu faço o movimento de tela aqui dentro da área de trabalho, eu tenho a exata noção de espaço, independente do lado ou distância que a câmera esteja posicionada. Para fechar essa etapa de campo de visão, deixa eu mostrar como faz para alterar o layout aqui dentro do programa. Eu chamo de layout, mas na real o nome correto é estilo. Esse é um recurso muito legal que eu particularmente curto bastante aqui no SketchUp, porque ele permite que a gente consiga alterar o visual da página aqui na nossa área de trabalho. Tá passando aqui na tela algumas imagens, que se trata do mesmo modelo de design do projeto, mas que tem em seu modo de visualização estilos diferentes. Essa função permite com que a gente altere de modo muito simples o layout de apresentação aqui do nosso projeto. E para fazer a alteração de estilo, vocês vêm aqui na barra de controle lateral do lado direito, clica em cima desse ícone que tem o formato de um quadradinho junto de um cilindro para abrir esse painel. Vai aparecer no formato de lista algumas opções de estilo de design. Novamente, clique em cima de uma das opções para expandir os recursos ocultos aqui dentro do painel, para poder escolher e alterar os estilos de modo visual aqui do programa. Sugiro que depois vocês explorem mais esse recurso para descobrir os formatos de design que vocês acham mais interessantes para estarem trabalhando ou fazendo a apresentação de seus projetos. E assim que definido o modelo, para fechar o painel e voltar para a área de trabalho, é só clicar em cima dessa setinha que fica posicionada no canto superior direito da tela. Bom, agora que você já sabe onde fica e como alterar o estilo de design aqui do programa, a gente parte para o próximo assunto para falar sobre ferramentas de movimentação. Os recursos que a gente mais vai usar aqui dentro do programa são os recursos que movimentam a tela fazendo a rotação e zoom dos objetos. Basicamente, todo deslocamento que acontece dentro da área de trabalho se resume a três principais ferramentas. A primeira é a ferramenta de zoom. Usando o scroll do mouse, a gente consegue aproximar e afastar a câmera dos objetos. Tudo muito simples, apenas girando a rodinha do mouse para fazer o enquadramento de câmera aqui na cena. A próxima ferramenta se chama orbitar. O ícone dela tem essas duas setinhas, verde e vermelha, e essa ferramenta é responsável pelo movimento de rotação. E o último recurso desse grupo, que faz com que as coisas se movimentem aqui dentro, é a ferramenta panorâmica, e permite que a gente arraste a posição de tela a partir de um ponto de fixação. Eu vou mostrar aqui algumas maneiras que a gente tem para colocar essas ferramentas em uso. A primeira forma é aqui do lado esquerdo do painel. Vocês vêm aqui embaixo, no canto inferior esquerdo da tela, e cliquem em cima desse ícone. Ele vai abrir um conjunto de ferramentas que fazem os movimentos de zoom, panorâmico e rotação. Então vamos começar pela ferramenta de orbitar. Selecione e traz ela aqui para dentro da área de trabalho. Para vocês usarem é muito simples, clica e arrasta. A minha recomendação, lógico,
caso você queira, é ir fazendo uma pausa no vídeo e testando as ferramentas e suas funções. Assim vocês vão treinando e tendo contato, nessa primeira experiência com as dinâmicas de trabalho aqui dentro do SketchUp. Outra maneira de ativar essa ferramenta e colocá-la em uso é através da letra O no teclado do computador. Isso vai agilizar bastante o nosso processo de trabalho aqui dentro, já que é uma ferramenta muito utilizada nas rotinas de criação dos projetos. Mas a maneira que eu mais utilizo, e que na minha opinião é o que mais facilita na rotina de trabalho, é usando o scroll do mouse. Quando você clica e mantém a bolinha pressionada, faz com que essa ferramenta fique ativa e esteja em nosso total controle de maneira muito rápida e prática, usando o recurso de atalho direto aqui no nosso mouse. Para ficar melhor o entendimento dessa parte, eu vou trocar de ferramenta aqui em cima e vou voltar com a setinha de seleção para a área de trabalho. Quando eu clico e mantenho a rodinha aqui do mouse pressionada, ela traz a função de rotação. Agora eu consigo navegar na área de trabalho usando apenas o mouse, dispondo de duas funções: a rotação de eixo através da ferramenta orbitar, junto da opção de zoom, que afasta e aproxima os elementos criados aqui dentro do plano de visualização. E o último recurso desse conjunto de elementos, que é responsável pela movimentação de tela e permite que a gente consiga navegar dentro desse espaço gigante no plano de modelagem, é a ferramenta que se chama panorâmica. O ícone dela é representado por essa mãozinha, e para selecionar ela, a gente vem aqui embaixo no painel de controle e traz ela para o ambiente de trabalho. Para usar essa opção, é o mesmo sistema da ferramenta anterior: clica e arrasta, porém com uma diferença. Ao clicar, ela vai fazer o movimento a partir do ponto selecionado, ou seja, faz com que a tela deslize para cima, para baixo e para as laterais. Então a principal diferença entre as ferramentas de movimentação orbitar e panorâmica é que uma faz os movimentos de giro em 3D e a outra faz o deslocamento de tela no sentido de puxar e arrastar. O atalho da ferramenta panorâmica fica na tecla H no computador, só que tem um outro macetezinho para melhorar ainda mais o uso da mãozinha: é usar a ferramenta de orbitar mais a tecla Shift aqui no computador. Na prática, como que isso funciona? Se eu estiver usando, por exemplo, os movimentos de giro aqui na área de trabalho, eu posso alterná-los com a ferramenta panorâmica quando eu pressiono a tecla Shift. Mas ela só vai funcionar junto da opção de orbitar. Se eu estiver aqui na área de trabalho com a ferramenta de seleção e pressionar o Shift, não vai acontecer nada. Eu preciso estar usando a ferramenta de orbitar para daí sim pressionar o Shift e conseguir usar as duas ferramentas para fazer o movimento de tela de maneira mais rápida, sem estar vindo toda hora aqui embaixo no painel de controle e trocando de função. Lembre-se, os atalhos estão aqui para nos ajudar. O mouse e o teclado são nossos amigos e facilitam bastante na velocidade das coisas aqui dentro do programa, beleza? Sendo assim, encerramos mais uma etapa de apresentação do programa e daqui a gente parte para o próximo assunto. Antes de começarmos de fato a criação do projeto aqui no programa, eu preciso mostrar uma última coisa, para que vocês tenham conhecimento aqui da janela de autosave e possam salvar as alterações feitas aqui no projeto, mais os recursos sobre as opções de unidade de medida para a criação de novos modelos. Aqui no canto superior esquerdo da tela temos esse botão com 3 setinhas. Ele vai abrir uma nova janela com uma lista de opções para a gente definir o modelo. Aqui na aba de início, nesse botão que chama Create New, a gente encontra opções sobre unidades de medida. Eu utilizo o modelo em milímetros, porque a maioria dos dispositivos que a gente usa nos conjuntos de móveis tem como referência em seus manuais técnicos de instalação a linguagem falando na unidade de medida em milímetros. Por isso eu acabei adotando essa unidade como padrão aqui para os modelos de projeto que eu venho fazendo. Mas eu também conheço pessoas que, mesmo trabalhando com projetos de móveis, usam a configuração aqui do programa com a unidade de medida em metros e centímetros. Nada de errado com isso, é apenas uma questão de escolha. Sugiro que você utilize a que mais se identifica. E para seguir o vídeo, eu vou selecionar aqui a opção de modelo simples em milímetros. Feito isso, ele volta para a página inicial do programa. E agora a gente pode dar um nome para esse novo modelo de projeto e salvá-lo. Outra coisa que eu quase esqueci de falar. Se a linguagem do programa de vocês está na versão em inglês, para alterar, vocês vêm aqui embaixo nesse ícone do globo e alteram o idioma para a versão em português, beleza? Seguindo. Para salvar o novo projeto, clica aqui em cima do nome, ele vai redirecionar de novo para a janela de configuração e aqui dentro da opção Trimble Connect, a gente consegue salvar um novo arquivo e organizar modelos dentro de pasta e subpasta. Como vocês podem ver, eu já tenho alguns modelos salvos aqui de outros tutoriais que eu estava fazendo, mas enfim, para a gente seguir, aqui embaixo eu vou colocar o nome para esse novo projeto de vídeo tutorial
do YouTube e clicar no botão de salvar aqui. Vejam que aqui em cima ele aparece com o nome que eu escrevi lá na janela de configuração. E para salvar as alterações que a gente vai fazendo no decorrer do vídeo, é só clicar nesse botão de salvo que fica visível aqui na área de trabalho. Para fechar essa parte sobre a estrutura de salvamento aqui do programa, nessa pastinha que tem do lado do nome, a gente encontra aquelas opções clássicas de configuração. Para criar um novo projeto, para salvar como ou para exportar o arquivo do programa. E para encontrar esse modelo de novo, caso você feche a janela e volte a trabalhar mais tarde no projeto, vocês vêm aqui nas configurações de modelo, ele vai estar salvo lá na pasta ou subpasta, né, que vocês definiram no início da criação do projeto. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre as configurações básicas aqui do programa. Então agora a gente pode fechar mais uma etapa do processo e partir para o próximo assunto. O nosso objetivo nessa parte do vídeo é construir essa área que representa um ambiente residencial, com as aberturas de porta e janela, mais uma bancada de cozinha. E com essas técnicas de modelagem que eu vou apresentar aqui, na minha opinião, você já tem condições de estarem fazendo seus próprios desenhos técnicos que ilustram ambientes que contêm algum tipo de mobília. Para criar a primeira parede, eu tenho o hábito de trabalhar com referências através de linhas guia, que são essas linhas pontilhadas criadas a partir dos eixos de localização. Eu vou puxar 4 linhas que formam um retângulo, criar o desenho da estrutura que vai representar a parede, editá-la puxando a espessura e fazendo as aberturas de porta e janela, e depois que vocês compreenderem essas rotinas, o restante se torna, na maioria dos casos, operações de rotina que vão se repetindo. Aqui na barra de modelagem, precisa selecionar a ferramenta de fita métrica e trazer ela aqui para a área de trabalho. Quando vocês encostarem lá no eixo azul, vai aparecer aquele quadradinho vermelho. Clica e arrasta a ferramenta aqui para o lado direito. Percebam que quando eu movimento a linha guia, aqui embaixo na tela do comprimento, os valores de medida se alteram. O que a gente precisa fazer é definir uma medida para fixar essa linha, sempre tomando como referência um dos eixos de localização. Essa seta que fica entre o ponto de origem e a guia da trena sempre vai estar indicando a cor do eixo que está sendo direcionado. O que acontece às vezes é essa seta ficar na cor preta. Isso significa que a linha pontilhada que serve de referência está fora de rotação em relação aos eixos verde, vermelho e azul. Não que isso seja errado, é que esse é um recurso usado em alguns casos mais específicos de projeção. Para o nosso caso, eu sempre vou estar direcionando as linhas de referência nas retas que eu expliquei lá no início do vídeo, usando os dois lados do eixo vermelho, os dois lados do eixo verde e as duas posições de subida e descida para o eixo azul. Então, para a gente começar, vamos trazer a linha guia seguindo o eixo vermelho aqui para o lado direito. Se nessa primeira etapa vocês tiverem um pouco de dificuldade para acertar a posição do eixo, para ajudar, pode afastar um pouco o zoom da câmera e movimentar a tela com as ferramentas de orbitar e panorâmica. Ou encostar a linha lá embaixo no eixo vermelho, que também vai dar certo o movimento. Eu vou fazer nesse exemplo o comprimento da parede com 5 metros de distância. Vejam que de maneira manual, quando a gente movimenta o curso da linha guia, é meio complicado de acertar exatamente essa medida de comprimento. Então, para facilitar e agilizar o nosso processo, vocês podem deixar a linha guia aqui em cima do eixo vermelho paradinha, não importa a distância que ela vai estar, solta o mouse e digita aí no teclado numérico do computador de vocês o valor de 5.000. Lembrando que a configuração que eu estou usando aqui no programa está com a unidade de medida em milímetros, por isso os 5.000. Agora percebam que ali embaixo no campo de comprimento, quando eu digito aqui no teclado do computador, o valor de medida vai alterar. E para fechar esse processo é só apertar na tecla Enter. Com isso, o SketchUp vai fixar a linha com a distância delimitada na marcação que a gente indicou para ele. E para conferir se essa distância está realmente certa, vocês podem com a própria ferramenta de fita métrica medir de um ponto até o outro, que ali embaixo no campo de comprimento vai indicar a distância entre os pontos de marcação. Feito isso, para soltar e deixar a ferramenta de fita métrica livre novamente, é só apertar na tecla ESC do computador. Lógico que a gente não vai ficar conferindo toda a linha guia que vai sendo traçada aqui no projeto. É apenas para mostrar mais uma função muito útil que a ferramenta de fita métrica tem para nos ajudar nas rotinas de trabalho. Muito bem, agora eu vou fazer a linha que indica a altura de baixo para cima seguindo o eixo azul. Vou clicar aqui embaixo e subir com a linha para cima e digitar aqui no teclado do computador o valor de 2.500, apertar o Enter e pronto, já fixou mais uma linha guia. Lembre-se que vocês têm os recursos de movimento de tela para ajudar no enquadramento de câmera, caso tenha alguma dificuldade para fazer esse ajuste de posicionamento. E para concluir a área de construção, a gente puxa mais 2 linhas.
uma de cima para baixo e a outra lá da direita para a esquerda, para formar esse retângulo que representa o local da primeira parede. Eu sei que aqui pode gerar até uma certa dúvida, que na real nem é uma dúvida, é um questionamento, né, sobre o porquê de traçar mais duas linhas guia, sendo que já existe a linha azul e a linha vermelha dos próprios eixos de localização. Bom, esse é um hábito meu. Mas eu costumo fazer isso para gerar pontos de interseção entre as linhas. Uma interseção nada mais é do que o cruzamento das linhas de referência. Isso vai ser muito útil para nos auxiliar no uso da próxima ferramenta que cria as formas geométricas aqui do projeto. Porque sem esses pontos de interseção, às vezes é meio complicado de criar algumas peças. Então, por isso que eu crio mais duas linhas guia em cima dos próprios eixos de localização. Beleza? Então é isso. Agora a gente pode seguir com a próxima ferramenta que se chama retângulo, que é responsável pela criação das formas geométricas aqui dentro. Para ativar essa ferramenta, vocês vêm aqui no painel esquerdo e abrem o conjunto de formas geométricas. Aqui a gente encontra opções para fazer texto, para fazer círculo, para fazer polígono, mas a que a gente vai usar agora é o retângulo tradicional. Bom, como a gente já tem as linhas de referência e os pontos de interseção criados aqui no plano, vai ser muito simples de usar essa ferramenta. É só clicar aqui no canto do ponto de interseção e arrastar a ferramenta até ali embaixo. Tudo muito simples e vai estar pronto o desenho da forma. Mas essa ferramenta tem um segredinho oculto que pode inclusive vir a atrapalhar vocês em alguns momentos de criação usando a forma de retângulo. O que pode acontecer é quando vocês criarem a forma, ela ficar com um tamanho maior em relação à área de construção das linhas de referência que a gente traçou. Quando isso acontecer, a solução para esse caso é muito simples. É só desfazer a operação, apertar a tecla Ctrl no teclado do computador e criar novamente a forma. Mas o que eu quero que vocês saibam é o porquê isso acontece nas criações de forma de retângulo ou quadrado. Então eu vou voltar à operação e fazer de novo. Para desfazer o que foi feito aqui dentro do plano, vocês vêm aqui embaixo no canto inferior esquerdo da tela, tem essas duas setinhas que são responsáveis pelas opções de desfazer e refazer tarefas de trabalho, e o atalho dessas duas operações é o famoso e clássico Ctrl Z. Então vamos lá, o que pode acontecer é o desenho se multiplicar de tamanho. Ao invés de criar aquela forma que fica certinha no tamanho das linhas de referência, a ferramenta pode criar uma forma 3 vezes maior. Então eu vou apagar aqui essa forma grandona, apertar a tecla Ctrl e puxar de novo de um ponto até o outro para ficar do tamanho que a gente precisa. A tecla Ctrl ativa uma função aqui na ferramenta que eu nem sei o nome certo para explicar isso para vocês, mas é como se fosse um lance de centralizar a forma que vai ser criada. Bom, para ficar mais claro esse assunto, eu queria que vocês observassem o desenho do retângulo aqui dentro da ferramenta. Quando eu aperto o Ctrl, o desenho vai mudando de posição em relação àquele pontinho azul na ponta do lápis que representa o ícone da ferramenta. Se a gente usar o desenho centralizado, o que acontece é essa expansão da forma geométrica em relação ao ponto de origem. A grosso modo, o desenho vai ficar maior do que a área delimitada pelas linhas de referência. E quando a gente faz o contrário, usando a ferramenta com aquele desenho do retângulo não centralizado, ele vai criar o desenho seguindo a direção e distância dentro dos pontos de marcação. Então essa é a diferença, muito simples, mas que pode dar uma complicada se não souber a existência desse recurso, que ativa e desativa funções distintas para o uso da ferramenta de criação da forma geométrica retângulo e quadrado. Então para a gente fechar, se quando vocês usarem a forma e por acaso ela ficar de um tamanho maior em relação aos pontos de interseção das linhas que vocês traçaram, desfaz a operação, aperta o Ctrl e cria novamente a peça ou o objeto que será representado aqui no projeto. Então é isso que eu tinha para falar sobre essa ferramenta que cria formas geométricas aqui dentro do plano, e para a gente seguir, vem uma nova ferramenta que se chama Empurrar Puxar. Aqui no painel de modelagem, abaixo da forma retângulo, a gente encontra a ferramenta que serve para empurrar e puxar os objetos. Quando eu encosto na forma, ela cria esses pontinhos indicando a área editável da peça ou do objeto. Se eu tivesse, por exemplo, outras formas aqui no mesmo plano de modelagem, que são um lance muito comum quando a gente está fazendo um projeto, poderíamos editar cada uma das formas de maneira individual. Então esses pontinhos que aparecem na forma servem de guia nessa orientação de modelagem. Ao clicar na peça, a gente consegue moldar o tamanho da forma e levá-la em até duas direções. Lembra lá embaixo, no campo de distância? É o mesmo esquema da ferramenta anterior. Quando a gente move a peça, vai aparecer os valores de distância respectivos ao eixo de movimentação e o ponto de origem do objeto. Se eu quisesse, por exemplo, deixar essa forma com 5 metros de distância, aqui na direção do eixo verde, eu digito o valor de 5.000 no teclado do computador e aperto Enter para finalizar a tarefa. Depois que vocês sabem os conceitos básicos de medidas, não tem muito segredo o uso dessa ferramenta. Então antes de puxar
achar a forma na medida que a gente vai usar aqui no projeto, eu vou deletar a menina para facilitar o nosso modo de visualização, encostar a ferramenta aqui na forma, puxar um pouquinho aqui para o lado, para o SketchUp entender a direção que eu quero levar a espessura da parede, digito aqui no teclado numérico do computador o valor de 150 mm, aperto Enter e está feito, definido mais uma medida de projeção. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês se chama Mover. Como o próprio nome diz, ela serve para movimentar coisas aqui dentro do plano de modelagem. Aqui na barra de ferramentas, ela fica em cima da fita métrica, nesse conjunto com essas duas setinhas cruzadas. Ela não vai funcionar muito bem como uma ferramenta de movimento logo no primeiro uso. Percebam que quando eu tento movimentar a peça, a ferramenta acaba distorcendo o desenho desse objeto e não é bem isso que eu quero mostrar. A função que a gente precisa extrair dessa ferramenta são movimentos que permitam que essa peça ou mais peças sejam direcionadas em qualquer lado dos eixos de referência. Outra função é a de multiplicação dos objetos. Essa alternativa permite que façamos uma ou múltiplas cópias do mesmo desenho. É um recurso muito útil no processo de agilizar as coisas aqui dentro do projeto. E por fim, a última função da ferramenta Mover é alterar o sentido de giro e rotação do ângulo dos objetos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para ela funcionar e não ficar distorcendo a forma da parede é selecionar toda a peça utilizando a ferramenta de seleção até que todo o entorno do objeto fique com essa cor azulzinha. Uma outra maneira de fazer esse processo de seleção é clicando 3 vezes em cima da peça, mas tem que ser meio rapidinho para fazer esse triplo clique, porque se fizer em marcha lenta não vai selecionar todas as partes do objeto. Bom, para se certificar disso, o desenho selecionado precisa ficar todo nessa cor azulzinha. E agora com o botão direito do mouse, vocês clicam para escolher essa opção de criar grupo, volta com a ferramenta de movimentação e agora sim vocês conseguem levar essa peça em qualquer direção aqui dentro da área de trabalho, sem distorcer a forma geométrica do objeto. Se vocês querem que a peça volte para a posição inicial, é só apertar na tecla ESC, a não ser que vocês tenham soltado esse objeto em alguma outra posição aqui dentro do plano, daí o ESC não vai funcionar. Precisa desfazer a operação lá embaixo nas duas setinhas ou no atalho das teclas Ctrl Z. Para melhorar a vida de vocês quando for utilizar esse recurso de movimentação, eu particularmente costumo usar muito as teclas de direção aqui no teclado do computador. Sabe aquelas 4 setinhas que indica para cima, para baixo e para o lado? Quando a gente está usando a ferramenta de mover e aperta uma dessas setas, ela trava o eixo no sentido de movimentação da peça, fazendo com que os movimentos fiquem mais precisos. Bom, para ficar mais claro esse assunto, deixa eu explicar melhor. Se eu pegar esse objeto e navegar com ele usando apenas os recursos do mouse junto da ferramenta mover, pode ser que vocês não consigam um ajuste tão preciso para fechar o movimento de encaixe da peça. Para conseguir mais precisão nesse lance de movimentação das coisas aqui dentro, clica em cima da peça e aperta uma das setinhas de direção, que nesse caso eu vou apertar a seta que indica a direção para cima. Observe que o movimento do objeto acontece apenas no eixo azul, não importa a direção de movimento que eu faça com o cursor do mouse. Como esse eixo está travado, ele vai movimentar o objeto apenas no sentido de um único eixo, que nesse caso está sendo para cima e para baixo seguindo a rota da linha azul. E para trocar de posição é só apertar outra setinha que o objeto vai movimentar na direção de outro eixo. Então a minha recomendação é que vocês explorem esse recurso no teclado do computador para auxiliar na movimentação de objetos ou conjunto de peças. A próxima função da ferramenta Mover é o movimento de rotação que gira o ângulo da peça. Quando a gente encosta a ferramenta no objeto selecionado, aparece 4 xizinhos vermelhos, que são marcações para indicar os pontos âncora que vão dar início no sentido de giro e rotação da peça. Quando eu faço um movimento que rotaciona, percebam que ali embaixo, no campo de medidas, os valores de ângulo vão se alterando. Do mesmo modo como as ferramentas anteriores permitem o ajuste manual de medidas, a gente pode digitar no teclado do computador a medida do ângulo para fazer o sentido de giro da peça. Para fazer um exemplo, eu vou digitar aqui no campo de medida o valor negativo de menos 38. Apertar o Enter para finalizar a tarefa, que ele vai direcionar o objeto no sentido que a gente demarcou ali embaixo na área de medidas. Agora que vocês já estão mais ambientados com as rotinas de trabalho aqui do programa, vocês viram que aqui embaixo esse campo de medida serve para a gente fazer o direcionamento de vários tipos de parâmetros. O que eu quero dizer é que essa área do programa vocês vão utilizar muito e muitas vezes na sequência de operações rotineiras na criação de projetos, porque é a partir dela que a gente consegue precisão tanto em posicionamento para ajuste de peças quanto para criação de medidas de comprimento e largura. E o último recurso dessa ferramenta de movimento permite que a gente multiplique a quantidade de peças aqui no projeto. Para fazer isso, a gente precisa selecionar o objeto,
clicar em cima da peça com a ferramenta de movimento, apertar a tecla Ctrl e arrastar a nova forma para fora do objeto principal, podendo repetir essa operação quantas vezes for necessário. Partindo desse mesmo princípio, a gente também consegue duplicar em múltiplas vezes um desenho de objeto de uma só vez. Eu vou fazer o exemplo aqui com 10 peças. Vou clicar em cima da forma com a ferramenta de movimento, apertar o Ctrl, arrastar para o lado ou para qualquer sentido que você queira direcionar as réplicas que serão criadas. E o segredo vem agora. Quando a gente clica para soltar a peça, vocês precisam digitar no teclado do computador o número de vezes que esse objeto será multiplicado. Observem aqui no campo de medidas que eu vou digitar vezes 10, que na real é x10, né, para o SketchUp entender. Apertar o Enter para finalizar a tarefa e tá feito. 10 réplicas com o mesmo tamanho de objeto e tudo isso feito de maneira muito rápida e prática. Então é isso que eu tinha para passar sobre a ferramenta de movimento, e para a gente continuar eu vou deixar aqui só uma parede para usar o próximo recurso, agora com outra ferramenta, né, que faz aberturas de porta e janela aqui na estrutura. Para fazer essa operação, a gente vai utilizar duas ferramentas já vistas anteriormente. A primeira é a forma de retângulo, que cria os desenhos, que vai representar a porta e a janela, junto da ferramenta de empurrar-puxar, que além daquela função clássica que limita as distâncias, também faz esse lance de edição nas partes de uma forma geométrica. O primeiro conceito que vocês precisam entender é como ativar a forma de edição para que a gente possa remover um pedaço desse objeto que já foi criado. Vocês lembram lá atrás, quando eu estava explicando sobre criar um grupo antes de movimentar uma peça? Pois é, devido àquela operação que a gente clica com o botão direito do mouse e escolhe aquela opção de criar o grupo, o SketchUp faz com que aquele desenho não seja mais modificado. Então, para tornar novamente um objeto livre, para que a gente possa mudar as características da forma de um desenho, vocês precisam clicar 2 vezes em cima da peça, até que apareça em volta de todo o grupo essas linhas pontilhadas, que servem como indicativo do programa para quando uma peça está novamente apta para ser editada. Lembrando que esse duplo clique vocês têm que fazer com a ferramenta de seleção. Feito isso, eu vou trocar para a ferramenta de retângulo e criar as formas que representam a porta e a janela. Pegar a ferramenta de empurrar-puxar, aproximar um pouquinho mais da tela e clicar em cima do desenho e empurrar a forma até que apareça aquele pontinho azul dizendo que a ferramenta está na face. Daí clique em cima para soltar e está pronto. Para fazer uma abertura como essa é super simples. Aí repete ali para a janela também, né, o mesmo esquema, empurra para o lado até que apareça esse indicativo dizendo que a função está na face geométrica do objeto e está pronto. Ah, outra coisa. Para fazer sumir essas linhas pontilhadas da edição, depois de pronta essa modificação, é só clicar com o mouse em qualquer lugar fora da peça, aqui no ambiente de trabalho, que vai sumir. Eu não sei para qual finalidade você está buscando informações sobre SketchUp. Talvez seja para um trabalho profissional ou talvez seja apenas para fazer um hobby em casa. Muita gente acaba por fazendo aí as coisas no final de semana, né? Ou nos dias de folga. Mas enfim, se for o caso de fazer um projeto com uma parte mais técnica, sugiro que você use as medidas reais do ambiente para construir esse layout. Não fazendo os desenhos de modo aleatório como os que eu fiz aqui, mas utilizando as linhas de referência para passar os tamanhos certinho das medidas de porta, janela ou qualquer que seja o desenho que você precise representar. Porque na minha opinião, isso vai ajudar muito antes de vocês criarem as peças que compõem a estrutura dos conjuntos de móveis. Depois de terminar, a área de trabalho de vocês vai ficar meio zoada, assim, cheio dessas linhas de referência. Para apagar, vocês vêm aqui embaixo da ferramenta de seleção e pega essa borrachinha, que serve para deletar os elementos aqui dentro do plano, assim a gente consegue ter um visual mais limpo, né, para seguir adiante com o nosso projeto. Legal, agora depois de toda essa parte introdutória sobre as técnicas e rotinas de trabalho, chegamos na última parte, onde eu vou mostrar como que se faz a bancada. Então vou fazer aqui embaixo da janela a área que vai demarcar o tamanho de altura e largura do conjunto de mobília, usando linhas de referência para definir essa região onde vai ficar posicionada a bancada, e começar fazendo o tampo de baixo que vai servir de base da estrutura. Depois de fazer as primeiras marcações da parede, com a ferramenta de retângulo, a gente cria a primeira forma geométrica. Troca de ferramenta para definir a profundidade do objeto e lembre-se, sempre antes de fechar a operação, criar o grupo das peças para que elas não fiquem soltas aqui dentro do projeto. Esse lance de criar grupo não é uma regra verdade verdadeira não, que deve sempre ser seguida. Em alguns casos de modelagem a gente não faz esse agrupamento, mas para esse exemplo, onde eu estou desenvolvendo um conjunto de formas que dão origem a desenhos de móveis com o intuito de extrair uma listagem de peças para a gente seguir um plano de fabricação, eu recomendo que você siga essa metodologia
metodologia que ao final isso vai te ajudar. Para a gente seguir, eu acho melhor ocultar algumas partes aqui do projeto que vai melhorar a nossa navegação dentro do plano de modelagem. Com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar a parede e o piso e com o botão direito do mouse escolher essa opção de ocultar, para esconder os desenhos enquanto a gente vai trabalhando no processo de uma nova modelagem. O legal desse recurso é que ele não vai fazer a exclusão das peças, pelo contrário, ele mantém os objetos aqui no projeto, permitindo que a gente possa, eu diria, explorar lugares onde ficaria meio complicado de fazer esse posicionamento de câmera para algum tipo de ajuste ou criar uma nova peça do desenho. Vocês vão entender isso melhor quando estiverem trabalhando em projetos maiores, mas o fato é que esse recurso vai auxiliar demais nas dinâmicas de visualização. E para fazer as formas voltarem a aparecer novamente no projeto, vocês vêm aqui no painel de controle do lado direito, clica no ícone de exibição e aqui em cima da janela vocês vão encontrar as opções para reexibir as peças ou conjuntos ocultos. Eu vejo 3 maneiras de executar essa função para a criação de uma nova forma, e todas as 3 vocês já viram como fazer nas técnicas que eu expliquei anteriormente, só acho que tem um detalhezinho que eu não cheguei a comentar com vocês. Mas enfim, vamos lá. O primeiro modo já não é mais uma novidade para vocês. Traço uma linha de referência, em seguida crio o desenho usando a ferramenta de retângulo, puxo o comprimento e encerra criando o grupo. A segunda forma é criando uma réplica do objeto original. Então, como as duas laterais são do mesmo tamanho, eu vou fazer isso, apenas duplicar a quantidade. A terceira e última maneira é criando a forma geométrica a partir do campo de medidas. Observe ali no canto direito que agora que a gente está usando a forma de retângulo, aparecem 2 valores de medida e eles se alternam conforme eu faço o movimento do mouse. Bom, até aqui tudo normal. O que eu não expliquei antes é como fazer para digitar no teclado do computador o dimensionamento para executar essa função. Vamos fazer aqui nesse exemplo uma peça com 250 mm por 100. Então eu digito aqui no teclado o valor de 250,100. Aperto o Enter e crio a forma. Também dá para fazer o contrário. Digitar o 100,250 só vai mudar a posição do desenho. Então agora usando essa técnica no teclado numérico do computador, eu vou criar aqui mais uma peça do mesmo tamanho das laterais que a gente já fez. Então vai ser agora 500,25. Puxa a forma até aqui em cima, pode encostar na outra peça, né, para o SketchUp entender que é esse o tamanho de comprimento que o novo objeto deve ficar. E para fechar, cria o grupo. Bom, a partir de agora, a sequência de criação do restante da bancada são técnicas que vocês já viram. Apesar de alterar o tamanho de cada peça, as rotinas vão se repetindo. Mas de toda forma, eu vou continuar o processo de criação para que vocês possam me ver concluindo toda essa etapa. Aqui dentro da bancada, eu vou usar linhas de referência para dividi-la em 3 partes, porque eu quero representar essa área com conjuntos de gavetas nas laterais e mais 2 portinhas aqui no meio. Feito isso, a gente encosta essa divisória que já está pronta em cima de uma das linhas guia e cria uma cópia da mesma peça para agilizar esse processo de criação, já que estamos usando o mesmo tamanho de medida também aqui para o outro lado. Muito bem, aqui em cima eu vou criar 2 formas que vão fazer as réguas que travam a estrutura da bancada. Eu já vi por aí a galera chamar essas peças de régua batente e até de outros nomes, mas enfim, não importa. Porque o objetivo aqui é fazer com que vocês entendam como utilizar o programa e a partir disso poder criar seus próprios modelos de design. Bom, continuando. Reparem que aqui no meio, as peças de cima acabaram por fazer aquele transpasse nas divisórias de baixo da bancada. Uma peça ficou por dentro da outra. Isso no mundo real não ficaria assim, a não ser que você queira fazer um desenho qualquer, apenas para ilustrar algum tipo de objeto, aí não precisa se preocupar com isso. Mas digamos que a gente vai fazer a fabricação dessas peças, então precisa fazer o ajuste. Para fazer isso, eu vou clicar 2 vezes em cima da peça para ativar o formato de edição do objeto e empurrar um pouquinho para baixo para compensar a espessura da nova forma, que são as réguas criadas aqui em cima. Nesse outro lado eu vou fazer um esquema diferente, como se fosse um recorte na pontinha da peça. Primeiro eu traço as guias que vão transferir as medidas da régua de cima, indicando o tamanho de largura e espessura que a gente precisa para fazer esse processo de edição. E agora que a gente já sabe a medida que está representada pelas linhas guia, dá para ocultar essas 2 partes e ativar o formato de edição clicando 2 vezes em cima da peça. Pega a forma de retângulo para criar o desenho da parte que vai ser editada e com a ferramenta de empurrar e puxar, a gente finaliza fazendo a remoção desses 2 cantinhos da divisória aqui da estrutura.
Bom, agora já dá para reexibir de novo as duas partes aqui de cima, sem que as formas fiquem parecendo que elas estão passando uma por dentro da outra. Não sei se vocês lembram, mas esse foi o mesmo recurso que a gente fez para fazer as aberturas de porta e janela lá na parede, mas agora usando para fazer uma espécie de usinagem nas partes que compõem aqui o conjunto de mobília do projeto. Então, para a gente continuar, eu vou apagar essas linhas guias para dar uma melhorada nesse visual do ambiente de trabalho, que já ficou zoado de novo, porque na próxima etapa a gente vai acabar usando muitas e muitas linhas para terminar o processo de construção aqui da bancada. Agora que o plano de trabalho está com um visual mais atraente, a gente faz de novo outras linhas que vão servir de referência para construir essa nova etapa do projeto. Gente, eu não estou falando sobre medidas porque o objetivo do vídeo não é ensinar a produzir alguma peça ou o conjunto inteiro de mobília, e sim rotinas dentro do programa de modelagem que possam te ajudar nesse processo de aprendizado a dominar as ferramentas do SketchUp. Então o que eu estou fazendo agora com as linhas guia é dividir essa área onde vai ficar posicionados os desenhos que ilustram as portas e frentes de gaveta. Vejam que novamente essa parte vai ficar cheia de linhas pontilhadas, e essa é uma prática muito comum que eu utilizo para orientação sempre que eu estou fazendo um projeto. Traço as linhas e depois apago. Depois que fica pronta essa parte de tracejar as linhas de referência, fica fácil para criar as novas formas de desenho. Vocês podem estar fazendo peça a peça ou utilizar aquela maneira de copiar os objetos quando eles estiverem na mesma medida. Enfim, não tem uma regra certinha que eu possa estar indicando para vocês, porque na medida que vocês vão pegando habilidade para mexer aqui no programa, com certeza vocês vão alternar muito as técnicas de modelagem, e as coisas acabam saindo de certa forma até meio no piloto automático, para criar os desenhos e as formas aqui no projeto. Bom, agora que a gente já tem essa parte concluída, eu quero mostrar para vocês alguns últimos detalhes antes de fazer o fechamento do vídeo. Aqui no painel de controle, vocês têm essa opção de Color. Se clicar em cima dessa latinha, ela abre uma janela com algumas opções de cores para vocês pintarem as formas ou deixar alguma área destacada no projeto. E para você que tem o objetivo de criar os desenhos de modelagem, para poder em cima disso extrair uma lista de peças e usá-las para fazer a fabricação dos objetos, eu tenho uma boa e uma má notícia. Primeiro, a ruim é que nessa versão gratuita do programa não tem como gerar uma lista de peças de maneira automática. Tipo assim, selecionar todas as peças que a gente precisa, apertar o botão e bum, aparece uma lista. Isso só é possível na versão Pro do SketchUp e ela é paga. Lá a gente consegue instalar plugins externos que fazem essa função, dentre muitos outros recursos que facilitam a nossa vida. Mas também não dá para reclamar, né, gente? Um programa como esse, incrível, que não precisa instalar nada no computador, precisa apenas criar uma conta e acessar tendo apenas uma conexão de internet, nossa, já está de bom tamanho. Acho que a gente deve ficar agradecido pelos desenvolvedores liberarem uma versão assim gratuita para o nosso uso. Porque a partir dela, a gente consegue ter essa primeira experiência usando um software de modelagem. E com esses recursos que estão disponíveis aqui nessa versão gratuita do programa, dá para fazer um projeto inteiro de uma casa, sem falar no restante das possibilidades aí que o programa oferece nesse lance de criação. Mas enfim, a boa notícia é que sim, a gente consegue extrair uma listagem de peças a partir desses desenhos que a gente fez aqui no plano de modelagem. E é isso que eu quero mostrar nessa última etapa de encerramento do vídeo. A gente pode trabalhar fazendo a divisão das peças por categorias ou por grupos que fazem parte do mesmo conjunto de mobília. Por exemplo, aqui na bancada, poderíamos estar dividindo as peças primeiro pelas frentes de gaveta e pelas portas. Como segundo plano vem a categoria de divisórias, que são as laterais que dividem a parte estrutural do móvel, e para fechar vem a base e outras demais pecinhas que fazem parte aqui do conjunto. O legal dessa separação é que assim a gente consegue enxergar as peças como se fosse um plano de corte aqui da bancada. E o SketchUp dispõe de duas ferramentas para que a gente possa inserir o nome e o tamanho das medidas para cada um dos objetos. Essa é a minha parte favorita de fazer essa separação. Com isso, dá para salvar a tela como imagem aqui no computador ou no celular e fazer a consulta da listagem de peças assim rapidão quando for necessário. E são esses recursos que eu quero mostrar para vocês nessa última parte de encerramento do vídeo. Bom, primeiro a gente seleciona e copia apenas as partes que serão usadas para fazer a listagem das peças, que nesse caso vai ser a bancada. Arrasta aqui para o lado, mantendo o projeto original no mesmo lugar, e são com esses objetos copiados que a gente faz a marcação de medida e de texto. Então eu vou organizar todas as peças com o mesmo ângulo de direção. Posso selecionar primeiro as portinhas e as gavetas, deixando-as aqui um pouquinho mais para o lado, e agora eu seleciono outro grupo de peças. Vou pegar então as laterais e as divisórias, e com a ferramenta de movimento eu faço a rotação de eixo
e ajusta o posicionamento desses objetos, fazendo com que todos venham ficar aqui meio próximos um do outro. E agora você precisa fazer esse ajuste com todas as peças que vão compor a relação de medidas. Dependendo da quantidade, pode demorar um pouco de mais ou um pouco de menos. Enfim, apesar de estar acelerando um pouco a velocidade aqui do vídeo, eu acho que deu para sacar a ideia. Porque como foi copiado do projeto original, não vai interferir em nada esse reajuste no movimento do ângulo das peças. Na real, nem precisa se preocupar muito com o espaçamento de cada peça. Eu acho que aqui o grande lance é fazer com que a gente tenha apenas uma visão, ou seja, uma prévia daquele desenho que ilustra o ambiente ou de um único objeto, com as partes todas separadas e divididas no mesmo sentido do plano de visão. Sendo assim, depois que terminado o ajuste dos ângulos, aqui no painel de controle, embaixo da fita métrica, tem essa ferramenta que se chama Dimensões. Com ela selecionada, quando clica em dois pontos de extremidade da peça, vai aparecer a medida, seja de altura ou seja de largura. Daí você pode ir fazendo a marcação de medida aí em quantas peças julgar necessário. No mesmo conjunto de ferramentas aqui no painel de controle, a gente também encontra a opção de texto. Essa ferramenta pode vir a ser útil quando você tem múltiplas peças aí com um tamanho meio parecido. Vai ajudar na identificação de cada uma. E é muito simples para usar. É só clicar e digitar o texto proveniente da nomenclatura, comentário ou qualquer outro tipo de codificação que você necessite utilizar. Bom, para fechar, você vem aqui em cima na pastinha, na opção de exportar em PNG, o SketchUp vai te levar para uma outra janela onde você pode estar posicionando o seu projeto no melhor ângulo para salvar essa imagem. Tem as opções de tamanho de pixel, que você pode alterar caso tenha que enviar para alguém um certo padrão de cenografia. Daí clica no botão de exportar aqui embaixo para baixar o arquivo aí para o seu computador e tá feito. E agora sim eu consigo encerrar o vídeo e eu espero verdadeiramente ter conseguido lhe ajudar nesse processo de aprendizagem inicial aqui do programa. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição mais 2 vídeos como recomendação, agora que você já tem noções básicas, né, sobre o programa. Lá eu mostro como projetar portas e gavetas nos conjuntos aí de móveis, porque se você está iniciando nesse glorioso mundo de projetos, com certeza pode vir a te ajudar também com mais algumas dicas. Então é isso, obrigado por assistir e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima!